terceiro julgamento, que é o 15 da pauta da relatoria desembargador Rui Ramos, em que fará sustentação oral também o doutor Herbert. Doutor Herbert, por gentileza, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, esse caso aqui é um pouquinho mais complexo, vou demorar um pouquinho mais, peço escusas por isso. Merece uma atenção um pouquinho redobrada. Temos aqui uma tentativa de latrocínio tentado, em que o revisionando foi condenado a pena de 13 anos de reclusão e 8 meses. A mesma preliminar do Ministério Público de não conhecimento, porque envolveria reexame fático probatório. Nós estamos na revisional aqui, na própria citação também, tentando afastar para que haja esse conhecimento do recurso. Então, agora, quanto à absolvição do revisionando pela insuficiência probatória, temos que, após a empreitada criminosa, não foi diligenciado pela autoridade policial nenhuma produção de prova pericial no local do crime, ao arrepio do artigo 158 do Código de Processo Penal. Não houve nenhum tipo de busca de câmeras de segurança, exames datiloscópicos, digitais, de DNA, de nada para colocar o revisionando na cena do crime. Para que pudesse colocar o revisionando na cena do crime, poderia o parquê e a autoridade policial lançar mão de provas periciais, tais como confronto do GPS do celular do revisionando, que foi apreendido com o revisionando em sua residência dias depois da empreitada criminosa que lhe foi atribuída. Poderia identificar com exames datiloscópicos para saber se tinha digitais na cena do crime do próprio revisionando ou não. Poderia lançar mão de perícia de DNA, se existia algum DNA em sangue, em um exame de pólvora para saber se foi o revisionando ou não que atirou. Contudo, o parquê preferiu não fazer nenhuma produção de prova contra o revisionando. Importante destacar que trata-se de crime que deixa vestígio, que não poderia ser substituído por termo de reconhecimento da vítima, como foi feito nos autos de origem. Em poucas palavras, não há como colocar documentalmente o revisionando na cena do crime. Não há provas de que houve autoria delitiva. Os policiais militares ouvidos na condição de testemunhas não foram capazes de colocar o revisionando na cena do crime, já que a prisão do revisionando ocorreu dias após em local diverso da cena do crime. Outro ponto que merece destaque é que a sentença condenatória foi também evidentemente contrária à prova dos autos, no que concerne ao termo de reconhecimento do revisionando pelas vítimas. Como se vê dos autos, o termo de reconhecimento do revisionando foi realizado de forma informal, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que configura prova ilícita nos autos, mesmo que formalizada na fase judicial pelo magistrado de forma formal. Isso porque a prova já estava comprometida. Estávamos a tratar, então, do fruto da árvore envenenada. Não há como se saber se as vítimas foram coagidas ou não a reconhecer o revisionando. Isso porque há várias contradições entre os depoimentos das vítimas em sede policial e na judicial. Vou ser breve, chamando atenção apenas para alguns pontos que merecem destaque. A vítima Paulo relatou que usava óculos no momento do tiro, se referindo ao réu Luan, que tem certeza que a pessoa que atirou é o que o reconheceu, que vendo o livro da polícia indicou o rapaz que atirou com certeza, porque ele é moreno e usava óculos, se referindo ao réu Luan, que não indicou o segundo, porque ele ficou lá embaixo, se referindo que não conseguiria identificar o revisionando, que seus filhos tiveram a possibilidade de estar junto com os dois rapazes, significando que somente os seus filhos poderiam reconhecer ambos os criminosos. Ainda a vítima de Diego relatou, abro aspas, que levaram seu celular e quando seu irmão Mateus chegou, ele foi detido também, e ambos foram conduzidos pelos dois para a parte de cima da loja. E acredita que ao chegar no local, o que estava subindo na frente se assustou quando se viu seu pai que estava com as mãos para cima e atirou depois. Ora, excelência, um fala que os dois subiram, outro fala que só um subiu. Está contraditória essa informação. Abro aspas, que os dois tinham pele morena e o que o segundo tinha uma tatuagem na panturrilha e parecia ser um dragão. Que os vizinhos disseram que chegaram em uma moto vermelha. Ou seja, já a terceira vítima, o senhor Mateus, fala que
o revisionando não tinha uma tatuagem de dragão, tinha uma tatuagem de escamas, que na delegacia fez o reconhecimento por foto, mas não reconheceu o revisionando. Então, depois disseram que a polícia disse que tinham capturado 2 indivíduos, um de capacete azul, e ficaram com uma salinha escura e teve certeza dos 2. E essa vítima disse que reconheceu o revisionando pelo padrão facial e corporal. Ora, excelência, ele estava de capacete, como que alguém reconhece ele por padrão facial e corporal? Então, destaca-se a incoerência dos depoimentos. Veja que, em primeiro momento, a vítima Diego fala que quem subiu o escritório foram 2, já seu pai fala que isso foi 1. Quero chamar a atenção de vossas excelências que a vítima Mateus relata que sequer conheceu o revisionando na fase policial e que, quando pressionado, o reconheceu pelo padrão facial e corporal. Estranhamente, como uma pessoa reconhece alguém por um padrão? Excelências, a palavra padrão facial e corporal contém um descrédito alto, já que não descreve minimamente como os criminosos eram, fazendo a crer que pressionaram as vítimas para reconhecer o revisionando como sendo autor dos fatos, o que não se pode aceitar por amor à Constituição. Veja ainda que os depoimentos vão de encontro quando a vítima Mateus supostamente trata a tatuagem do criminoso como sendo uma escama e a vítima Diego como um dragão. Depoimentos estão inconsistentes, não podemos ser valorizados como prova. Assim fica claro que houve erro judicando, merecendo a revisão criminal ser conhecida e provida para absolver o revisionando, porquanto não há elementos probatórios suficientes para colocar o revisionando na cena do crime. Não é demais lembrar, mas em dúvida absolve-se o réu, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Como pleito subsidiário, excelências, requeremos a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado. Não há nos autos comprovação probatória suficiente de que o revisionando estava na cena do crime, logo não há comprovação probatória mínima de que existiu o ânimo necandi. Se considerar que o revisionando participou da empreitada criminosa, é importante destacar que dos depoimentos das vítimas se reitera que, ao adentrarem na empresa da vítima, esperavam encontrar somente os atendentes da empresa. E um dos meliantes, aqui identificado como Luan, somente efetuou os disparos porque se surpreendeu com a aparição de uma terceira pessoa, que não estava nos planos e essa pessoa reagiu. Por sorte ou pela graça de Deus, não houve o óbito da vítima, vindo ser superficialmente atingida sem lhe deixar qualquer sequela, seja leve ou grave, restando configurada a hipótese de roubo majorado, impondo-se, portanto, dar nova definição jurídica aos fatos em julgamento. O crime de latrocínio tentado não existe, excelências. O princípio da legalidade, segundo o qual nenhum fato pode ser considerado crime, nenhuma pena criminal pode ser aplicada, sem que deste mesmo fato tenha sido instituído por lei, o tipo delitivo constitui uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais. Outro corolário do princípio da legalidade é a proibição da aplicação da analogia para fundamentar ou agravar a pena, princípio da vedação da analogia em malam partem. Em relação ao latrocínio propriamente dito, é quando produz a morte da vítima. Se as modalidades não ocorrerem, ou seja, a morte, não há que se falar em crime de tentativa de latrocínio, figura não abarcada pela legislação penal vigente, mormente quando inexistente o ânimo necandi. Então, não se pode perder de vista o contido na súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que, abro aspas, há crime de latrocínio tentado quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, fecho aspas. Conforme as lições de Mirabete, abro aspas, o latrocínio não exige que o evento morte esteja no plano, basta que empregue a violência para roubar e que dela se resulte a morte, para que se tenha como caracterizado o delito, fecho aspas. Neste rumo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação 1.043110 de 2000 e algum, não lembro o ano agora, excelência, desculpa, abro aspas. Latrocínio tentado, tentativa, incompatibilidade de coordenamento jurídico, subtração consumada, existência de lesões corporais graves na vítima, recapitulação, roubo qualificado pela lesão corporal grave, fecho aspas.
Assim, Excelência, diante da inexistência do crime de latrocínio tentado, requer pelo princípio da legalidade que seja desclassificado para o crime de roubo majorado. Os outros pleitos da defesa estão cumprindo a petição inicial da revisão criminal, contudo, o que mais chamava atenção era o exposto, Excelências. Desde já, escusas pela demora e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Herbert. A Procuradoria ratifica o parecer? Doutor Wesley? Ratifica, senhor presidente, ratifica. Desembargador. Pois não. São 4 pontos da revisional. Absolvição do revisionando por ausência de provas da nulidade das existentes. Esse tema foi abordado na sentença, foi abordado no julgamento de apelação, foi rejeitado.